Boa noite, irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja em sua vida, amém? Vamos colocar em pé neste momento. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 9. Ao 13. Mateus capítulo 6, versículo 9 ao 13. Portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão para este dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Alguma coisa que você está precisando do Senhor nesta noite? Eu gostaria de apresentar a você, não um Deus nesta noite, não um Deus que tem poder. Aliás, Ele é todo-poderoso, Ele é grandioso, Ele é excelso, Ele é soberano, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor do universo. Mas eu quero apresentar a vocês nesta noite um Deus que escolheu estar perto de você. Ele escolheu ser o seu Pai. E como Pai, meus queridos, Ele deseja suprir a sua necessidade. Seja ela emocional, seja ela física, seja ela espiritual. E Ele deixou um meio, uma fórmula, para que eu possa acessar, para que eu possa trazê-lo mais perto. Isso se chama oração. Mas para isso, meu querido, embora saibamos dos atributos dele, mas para isso precisamos acessar o nosso coração, precisamos dispor do nosso coração, crer. Porque a Bíblia diz que com o coração se crê e com a boca se confessa. Algo que o inimigo tem tentado terrivelmente roubar nosso coração. E muitas vezes passamos por lutas, passamos por situações que infelizmente o nosso coração é roubado. E quando nós nos afastamos dele, não estou dizendo nos desviarmos, estou falando de intimidade, estou falando de relacionamento. Perdemos, meus queridos, o maior presente dado a nós. Não é você ser crente, é você ser filho de Deus. E eu gostaria que você levantasse, aí no mesmo seu lugar, levantasse uma oração, mas uma oração confiando que o seu Pai está presente para te suprir, para te consolar, para te renovar, para responder os anseios do seu coração. Há um texto na Bíblia que diz: se o filho pede pão, ele não vai dar pedra. E por essa razão que o filho, quando Jesus estava no mundo, a maior missão de Jesus é revelar, não o Senhor ao mundo, porque o Senhor, o homem já conhece. O homem aprendeu a responder, a servir por aqueles que eram imposto uma servidão. Mas o nosso Pai, Ele não nos convida para servi-lo, Ele nos convida para termos intimidade com Ele, para desfrutarmos de uma alegria, de uma liberdade de filhos dEle. Adore ao Senhor, levante um clamor aonde você está. Antes nós prosseguimos a ministração dessa noite, eu te convido, meu querido, entre na sala do trono.
a um banquete que o Senhor preparou para a sua vida nesta noite. Há algo muito especial que o Senhor liberou para a sua vida. E eu quero te dizer, o teu Pai sempre tem o melhor para trazer na sua vida, na sua família. Mas quando nós estamos tão dispersos, quando estamos tão preocupados com inúmeras coisas, por Ele ser Espírito, por Ele ser onisciente, por Ele ser onipresente, onipotente, muitas vezes nós não percebemos a sua presença. Nem mesmo o profeta Elias, quando estava tribulado pela perseguição da rainha Jezabel, ele não percebeu a manifestação de Deus. Deus por 3 vezes tentou falar com ele, e só na 3ª vez que os olhos dele foram abertos. Paulo, ainda Saulo, era um homem temente a Deus. Ele conhecia a lei, conhecia a palavra de Deus. E tudo que ele fazia com muito zelo, com muita dedicação. Mas chegou um momento que a religião cegou o entendimento de Saulo. Que quando ele recebeu uma carta, imaginando segundo o conceito, segundo aquilo que ele havia aprendido ao longo da sua história de vida, ele achava que estava fazendo certo, mas não sabia ele que o que ele estava fazendo era contrário à vontade de Deus. E quando ele, tomando ali pelo zelo, foi perseguir os cristãos, mas ele se deparou no caminho com a visão do Jesus ressurreto. E a partir daquele momento, a sua vida foi transformada. Você já teve uma experiência com Jesus ressurreto? Você já teve uma visão do sobrenatural do Senhor sobre a sua vida? Você já teve ou experimentou a onisciência de Deus sobre a sua vida? Você já percebeu que, mesmo diante das maiores lutas que você esteja passando, há uma confiança que não lhe pode ser roubada. Você sabe quem você tem crido. E você, ainda que lutas ainda continua te afrontando, batendo na sua porta, você continua firme. Porque assim como a palavra nos diz, eu sei em quem tenho crido. Ele está presente. E Ele quer abençoar a sua vida. Comece a orar, comece a glorificar o nome dEle. Comece a adorá-lo na beleza da sua santidade. Porque o meu Pai, o teu Pai, Ele não resiste, meus queridos. Quando um povo se levanta em adoração, em louvor diante dEle, Ele te deu a chave. Clama-me e responder-te-ei. E a palavra de Deus nos diz, aquele que pede recebe, aquele que busca o encontra. E Ele não está longe, Ele está dentro do teu coração, meu querido. Os homens na história do Velho Testamento estavam à procura de Deus. E eram limitados nos seus relacionamentos com Deus. Esporadicamente um ou outro se levantava como profeta, como um sacerdote, e passava a conhecer e caminhar com Deus. Mas depois de Jesus Cristo ter vindo sobre a terra, Ele não veio apenas revelar o Pai a mim e a você, mas Ele veio revelar também o Espírito Santo, que através do Espírito Santo nós temos acesso direto. E a Bíblia diz que o véu se rasgou, você tem acesso ao trono da graça. Você tem acesso ao reino dos céus. E o teu Pai, meu querido, Ele não apenas quer suprir a sua necessidade, mas Ele quer superabundar sobre a sua vida, sobre a sua casa,
não a ponto de você, meu querido, ter um sustento para você, mas para que você receba dele em abundância para repartir com aqueles que não têm. Amado, eu quero lhe ser grato, querido. Eu quero lhe ser grato pelo privilégio que tu nos dá de estarmos diante do Senhor e pelo Senhor nos colocamos à disposição do teu Santo Espírito e clamamos, querido, que o Senhor conduza a tua igreja, conduza, querido, ao rio da vida, conduz-nos, Espírito Santo, ao Santo dos Santos. Leva-nos, querido, ao trono da graça. Que os nossos olhos desfrutem da tua glória e que os nossos corpos sejam visitados por tua unção, para que a nossa vida esteja repleta de tua presença, amado nosso. Te adoramos, te glorificamos e exaltamos. Em nome de Jesus. Tu és bendito. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Tu és bem-vindo. A tua casa te busca, querido. O teu povo clama a ti. Os céus estão repletos da tua glória. O firmamento anuncia as obras de tuas mãos. Não sei, querido, como os teus filhos adentraram nesta tua casa, mas eu clamo-te que haja uma visitação da parte do Senhor sobre a vida deles, para que as suas vidas sejam tocadas pela tua unção, pelo teu poder, pela tua glória, e sejam visitados, ó Deus, por uma intimidade do Senhor, e que eles venham conhecer a ti não como Deus, mas venham conhecer a ti como Pai, aquele que ama, aquele que tem cuidado pelos seus filhos. Eu quero te agradecer, querido, eu quero te louvar, eu quero te bendizer, em nome de Jesus, amém. Bom, meus queridos, esse texto, eu creio que a maioria, se não todos, já olharam, já viram, já fizeram essa oração, que é muito conhecida, Pai nosso que estás nos céus. Mas essa oração, ela tem aplicações, ela tem lições sobre a nossa vida, que muitas vezes nós apenas repetimos, sem muitas vezes conhecer a profundidade desta palavra. E a Bíblia nos diz que o povo erra porque lhes falta conhecimento. Hoje ainda estava falando com alguém, eu estava falando, meu querido, não basta você apenas ler a palavra de Deus, mas a palavra de Deus tem que ler você. Não basta apenas você ouvir a palavra de Deus, a palavra de Deus é vida, tem poder de transformar a sua. E nesse texto nós vemos Jesus ali, a pedido de seus discípulos, que falaram a Jesus, diz, ensina-nos a orar. E parece até um pouco contraditório, porque os discípulos que estavam acompanhando Jesus eram judeus. E os judeus já era costumeiro orar 1 a 3 vezes ao dia, fazer as suas orações. E agora vem ali Jesus, e o que motivou os discípulos a aprender ou desejar orar, ou orar como Jesus? Meu querido, eu quero aproveitar esse momento e dizer, não é apenas orar, você deve orar como Jesus orava. Porque é muito comum você questionar algumas pessoas que estão passando por algumas lutas. Você perguntar, você tem orado?
E muitas vezes até a pessoa se sente chateada de você fazer a pergunta. Mas, meus queridos, a oração, diga para o irmão que está ao seu lado, a oração é uma arma poderosa. Se você usar corretamente, ela vai destravar o mundo espiritual e vai abençoar a sua vida. E os discípulos já estavam andando um bom tempo com Jesus. Então, ali um dos seus discípulos, isso podemos encontrar no livro de Lucas, capítulo 11, versículo 1, quando os discípulos, então, dizem para Jesus, ensina-nos a orar. Mas ensinar quem, a grosso modo, já sabia. A Bíblia é cheia de orações no Velho Testamento, e ali Jesus ensina mais uma oração. Mas lembrando a você, meu querido, a oração que Jesus está ensinando não é uma reza. Não é algo para ser feito mecanicamente ou ser repetido. Porque a oração que Jesus está referindo, revelando ali, é algo totalmente diferente das demais orações que eram até feitas por homens e mulheres de Deus. Porque se você estudar um pouco e ver as orações que os homens faziam, parecia um Deus tão distante. Parecia um Deus que, a grosso modo, estaria tão ocupado para estar ouvindo até as coisinhas menores, mais insignificantes da nossa vida. Mas ali, era muito comum você ver na história as pessoas fazer aquelas orações a Deus, e chamando Deus soberano, ó Deus poderoso, ó Senhor de todo o universo, atribuindo a Deus apenas o seu senhorio, as suas grandezas. Mas ali Jesus começa uma oração muito interessante. Ele chega assim, Pai nosso. Você sabia que Ele é teu Pai? E quando Ele fala sobre esta expressão Pai, Ele estava demonstrando com essa fala que Ele tinha muita intimidade com seu Pai. E Ele chega a dizer, ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E o próprio Jesus, Ele dizia, o meu prazer é agradar ao meu Pai. O prazer de Jesus não era receber as bênçãos do Pai. O prazer de Jesus não é buscar as mãos do seu Pai. O prazer de Jesus é tocar no coração do Pai. Tudo o que Ele fazia era para engrandecer o Pai. Mas, meus queridos, algo que muitas vezes a igreja esquece. Você sabia que, como igreja, como seguidor de Cristo, nós temos 3 obrigações para cumprir na terra? Alô, estão comigo? Nós, como servos de Deus, nós, como crentes em Cristo Jesus, nós, como discípulos de Cristo, nós temos 3 obrigações para cumprir. Quais são elas? Primeiro, orar. A oração, ela nos ensina, ela nos aproxima a comunicar com Deus, ser conhecido no reino de Deus e tornarmos também Deus mais perto de nós. A segunda obrigação de todo aquele que segue a Jesus, que precisa aprender a jejuar. Não importa se é uma refeição, 2 refeições, o dia inteiro. Mas, meus queridos, o jejum não muda Deus. Alô? Não pense que você está jejuando, estará fazendo um favor para Deus. Eu tenho percebido que muitas pessoas não querem jejuar, porque acham, não, minha vida está mais ou menos, está bem, eu não vejo jejuar. Eu acho que a vida cristã está sendo muita cobrança. Não, meu querido, o jejum muda você. Olhe para o seu irmão e diz, o jejum muda você. Então, meu querido, é muito comum as pessoas, então,
viver dentro de uma mediocridade cristã e achar que a sua vida é só isso. Mas a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus reservou para a sua vida. Há muito mais de Deus para ser derramado na sua vida, na sua casa. Mas muitas vezes é necessário que eu ore mais, que eu jejue para quebrar minha carne, para mudar as resistências de atitudes que se tornaram tão comum. Eu lembro uma vez, quando ainda eu era aspirante ao ministério, estava em Curitiba, nós estávamos aprendendo lá a respeito das doutrinas, da soteriologia, e ali então um dos alunos questionou lá a nossa pastora que a gente prestava estágio, que ela tinha um temperamento muito forte. E esse aluno foi questionar: nossa, você é pastora, como é que você tem esse temperamento forte? Daí ela disse para ele: Deus me fez assim. Então, tipo assim, Deus me fez assim, ele cagou em Deus assim. Não, meu querido, Deus te fez assim, mas o poder de Deus é suficiente para mudar até mesmo o teu temperamento, o teu caráter. Oração é uma linha direta de acesso entre você e Deus. Quem ora muito, recebe muito. Quem busca muito, recebe muito. Por isso, meu querido, o meu desejo é que você ore e deseje muito de Deus sobre a sua vida. E o jejum traz libertação dos bloqueios sobre a sua mente, traz vitória sobre a sua vida e atrai a unção de Deus e o poder sobre a sua vida para cumprir aquilo que Deus colocou. E a terceira parte, ajudar os pobres, ter compaixão. Gravaram? Oração, jejum e ajudar os pobres. A igreja de Cristo, aqueles que foram lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro, precisam cumprir essas três coisas. Lembrando, meu querido, não como uma visão que existe aí, fazer boas obras não vai mudar. Não é para a tua salvação, porque você já é salvo em nome de Jesus. Mas você que é salvo precisa refletir a glória de Deus, a compaixão por aqueles que estão em pobreza ou em miséria. E aqui então, a primeira parte, compartilhando com vocês, Jesus veio apresentar, não um Deus, como alguns pintam um Deus como se estivesse sentado no trono com um chicotão, grosso lá e bem grande a ponto de até alcançar mesmo você querendo fugir dele. Não é esse Deus. O meu Deus diz que Ele corrige o filho que ama. Gente, eu não sei você, quando eu percebo alguma correção, eu me alegro. Eu não fico bravo com Deus. Eu me sinto amado por Ele. Mas tem pessoas que, ao ser corrigido, ficam bravos. Meu querido, a correção, a linha da correção está na mesma linha de educação. Você é corrigido para aprender. Você aprende para avançar. Amém? Você quer avançar na fé? Deixa Deus tratar na sua vida. E aqui nós vemos então a primeira observação de Deus como Pai. E é muito comum nós vemos pessoas que têm dificuldade para orar. Pela experiência a gente vai percebendo que é muito comum você ver pessoas que têm dificuldade de orar, de relacionar com Deus. Porque Deus, Ele é a figura paterna. E muitas vezes o nosso relacionamento terreno não foi muito bom com os nossos pais. Foi um relacionamento muito hostil, muito frio, ou foi um relacionamento de pais ausentes. Jesus está revelando a paternidade de Deus a mim e a você, e está te dando esse direito de Ele não ser só pai de Jesus, mas ser pai do Mário, ser pai da
Mayra, da Jane e assim cada um de vocês, meu querido. E eu quero dizer, Deus não tem filhos prediletos, mas Ele tem filhos que o honram e obedecem. Isso assim, Ele honra, ama. E como pai, lembrando que Ele está distante, Ele é onisciente. Então a sua postura vai determinar, vai acessar ou vai afastar. Vai aquecer o relacionamento ou vai esfriar. Já não chegou algum momento que você foi tentar orar e parece que a oração não fluía? Já aconteceu? Algum corajoso aqui quer levantar a mão? Eu estou vendo que alguns estão rindo, olhando um para o outro, então já estão se denunciando. Meus queridos, isso é comum, porque, lembrando, que Ele está bem longe, e ao mesmo tempo está perto. Mas nós, seres carnais limitados, que somos sujeitos a falhas, muitas vezes nós achamos que é mecânico. Pô, Senhor, agora eu tenho um tempo para falar contigo, vamos falar? Gente, como eu recebi alguns puxão de orelhas, e inúmeras, às vezes Deus queria falar comigo, e eu estava tão agitado, tipo assim, literalmente dizer, Deus, espera um pouquinho, depois a gente fala. Imagina um ser mortal, limitado, pegar e dizer, Deus, depois a gente fala. E depois eu queria falar com Ele, parecia que Ele não estava disposto a me atender. Meu querido, quando Ele quiser falar com você, pare o que você estiver fazendo e dê atenção a Ele. Ele é o teu Deus, é o teu Pai. Ele quer abençoar a sua vida. Ele quer tocar no seu coração. Agora, sabendo que Deus está acima, e Ele estabeleceu um meio chamado oração. A oração é a atitude, não é apenas uma postura. A oração verdadeira é uma atitude no coração, não é uma postura externa. Tem pessoas que fazem toda uma pose para orar, mas o coração, a mente dela está vagueando. Não é assim, meu querido. Pai nosso que estás nos céus. Meu querido, que você ore, a ponto da sua oração chegar aos céus. Porque quando chega ao trono de Deus, é porque Deus pegou a sua oração, Ele colheu as suas lágrimas, Ele colocou nas suas mãos e virá a resposta sobre a sua vida. E veja aqui o primeiro ponto da nossa mensagem, são 3 pontos, referindo-se a Deus nessa oração que estamos falando. O tema da nossa mensagem é orando conscientemente e com responsabilidade. Ok? Tema, oração consciente com responsabilidade. Meus queridos, Deus é onisciente, Deus é onipotente. E Deus espera que eu e você, diferente dos seres animais, eu e você, Ele concedeu consciência. Ele concedeu inteligência. Ele concedeu sabedoria. Por isso que lá em Romanos capítulo 12, versículo 1, fala a respeito de eu orar, clamar de todo o coração. Não vos conformeis. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos racionalmente, conscientemente, tomando posicionamento, atitudes corretas diante dele. Meu querido, você já teve a oportunidade de chegar diante de uma autoridade? E qual é a sua postura diante da autoridade? Você procura cuidar do que você fala,
das suas expressões. É ou não é? Estou falando alguma coisa aqui diferente? E por que a gente acha que para chegar diante de Deus posso ser de qualquer jeito? Ainda entendendo que Deus não apenas está vendo o teu exterior, mas Ele está vendo o seu interior. E aqui o primeiro ponto que nós vamos estar falando é: santificado seja o nome dEle. Eu vou orar, e eu entendo, eu creio que Deus é santo. E Ele espera que eu, ao orar diante dEle, eu preciso me apresentar diante dEle em santidade. Eu me santificando, você se santificando, você já está fazendo uma oração. Está entendendo, meu querido? A sua vida de oração não é apenas você se fechar num quarto e orar. A sua vida é todo dia, os 24 horas por dia, deve ser uma vida de oração. Por isso que a Bíblia diz que a sua vida deve orar sem cessar. A sua fala, o seu comportamento deve expressar a santidade ao Senhor. E aqui nos diz: santificado seja o teu nome. Significa entregar, reconhecer, respeitando como Deus santo. Esse primeiro requisito para que eu entenda essa oração que Jesus estava explicando, para que todas as vezes que eu me dirigir a Ele, eu tenho que ter a minha consciência que Ele é santo, que Ele é digno, que Ele é o Rei dos Reis, que Ele é o Senhor. Tudo bem, Ele é o Pai. E até falando do Pai, de uns anos para cá começou a acontecer algumas mudanças lá na minha casa. Eu tenho 2 filhos, um já moço e outro adolescente, que de um tempo para cá, meus queridos, os meus filhos começaram a ter umas liberdades que a princípio me gerava assim um constrangimento. E qual a liberdade? Às vezes sumia o meu tênis, eu ia ver, estava com um dos meus filhos. Não sei se já aconteceu isso comigo. E eu confesso que no começo eu ficava incomodado, porque eu não gostava que as pessoas usassem as minhas coisas. E de repente eu disse, pensei, me veio aquele pensamento: o que é meu é dele, o que é dele é meu. E agora até o Nicos começou a crescer também rápido, e agora até o Nicos, eu fui tentar usar meu tênis. Cadê o meu tênis? Cadê o meu tênis? Quando eu dei uma olhadinha, estava lá no pé do garoto. Mas, gente, como é precioso. Por isso que Deus estabeleceu a família. Eu pergunto, imagine lá, eu não sei, o teu filho é todo educadinho na tua casa? Ele diz: mãe, pai, posso abrir a geladeira para pegar lá uma coisa? Pai, mãe, eu posso ir no seu quarto? Eles têm liberdade. E você, meu querido, na presença de Deus tem que ter liberdade. Não é uma postura, meu querido, religiosa, farisaica, que mudará a sua vida. É a liberdade, mas com respeito ao Senhor, honrando, adorando ao Senhor. Então, meu querido, sinta não como um servo, mas um filho de Deus. E por essa razão, meu querido, você na casa do Pai, e a Bíblia diz: aonde há o Espírito de Deus, há liberdade. Santificado seja o teu nome. É a primeira característica atribuída ao Senhor Jesus, que Ele deve ser adorado, Ele deve ser respeitado, Ele deve ser reverenciado. E a postura aqui, meu querido, volto a falar, não é uma postura externa. Ele vê, lembrando que Ele é onisciente, Ele vê o teu coração. Porque a Bíblia fala que Jesus mesmo questionou os fariseus, que quando eles estavam nas sinagogas faziam orações bonitas, mas a postura deles,
o coração dele não condizia com as palavras que eles diziam. Eles tinham orações bonitas para impressionar homens. E a tua atitude deve ser para impressionar ele. Tudo que você faça, meu querido, tem que voltar para ele. Porque, ao contrário, você está revertendo os valores na sua vida. Primeiro ponto, então, santificado seja o seu nome. Segundo, venha o teu reino. Mas Jesus diz, aonde está o teu reino? Aonde está o reino de Deus? É a igreja? Aonde está o reino de Deus? Quando João Batista pregou, o reino de Deus é chegado a vós. Depois Jesus diz, o reino de Deus está no meio de vós. E depois disso, o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus, meu querido, não é só quando você está aqui na igreja. Não é apenas quando você está aqui adorando. Quando você está na sua casa, o reino de Deus está lá, através de você. Quando você está no seu trabalho, o reino de Deus está lá. Aí vemos, meus queridos, muitos crentes, por falta de entendimento, dando mau testemunho do reino de Deus. Em tudo que você fizer, você carrega o reino de Deus. Lembrando que o reino de Deus, diga para o seu irmão aí, o reino de Deus está em você. Por isso, meus queridos, que nós, a partir nós temos esse conhecimento do reino de Deus que está dentro de nós, sabendo que as nossas atitudes, as nossas posturas, um dia estaremos diante do Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, e Ele vai perguntar a você, o que você fez com os talentos que Ele deu, o que você fez com a oportunidade que Ele deu, o que você fez com os bens que Ele colocou nas suas mãos, o que você fez com o seu marido, a sua esposa, o que você fez com os filhos que são do reino de Deus. Estão entendendo, meu querido? Então, lembrando, meus queridos, quem é o teu rei? Quem é o teu Senhor? Rei quer dizer que tem um soberano e nós somos súditos. Sabendo que Ele, como rei, Ele nos confiou a mordomia de coisas. Ele nos presenteou. A uns Ele deu mais, outros Ele deu menos, mas Ele colocou algo em nossas mãos. E como Senhor do reino, e um dia da prestação de conta, Ele vai nos perguntar, o que você fez? Qual é a tua resposta diante dos questionamentos que Ele propôs para a sua vida? Meus queridos, lembrando que nós estamos falando aqui de uma oração. Fazer uma pergunta aqui, quantos fizeram orações? Veja a pergunta que estou fazendo. Quantos aqui já fizeram orações que elas não foram respondidas ainda? Levante a sua mão. Muitas pessoas. Aqui vemos nesta palavra, venha o teu reino. Eu pergunto, esses pedidos que você fizera, você submeteu ao Senhor do reino? Você consultou o Senhor do reino? Era para que você tivesse mais um espaço para testemunhar do reino dEle, para revelar os atributos dEle, para revelar o caráter dEle.
para que outras pessoas que não fossem do reino pudessem ser inseridos no reino. Porque, meus queridos, o reino, não pense que espiritual é só quando você está aqui na casa de Deus. Porque você carrega o Espírito Santo dentro de você. E aonde você for, como você se comunica, como você se relaciona com pessoas, como você relaciona na sua vida profissional, com a sua família, você está manifestando o reino de Deus. E aqui nos diz, venha o teu reino. Mas venha o teu reino aonde? Diz lá, céu é onde Deus habita. Mas na terra, Ele chamou você como a igreja dEle, para testemunhar do seu reino, para testemunhar a transformação que Ele fez na sua vida, para que você manifeste os frutos da grandeza dEle. Estão entendendo? E aqui, meus queridos, eu gostaria de levar a você a refletir, por que algumas orações não são respondidas? Pai nosso que estás nos céus, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Sonhar é um direito de todos. Alô? Sonhar, e também é uma linguagem do Espírito Santo. Mas as orações que Deus estará respondendo são aquelas que estão de acordo com a sua vontade. E aqui fala, seja feita a tua vontade. E um exemplo muito grande, maravilhoso que eu vejo foi no próprio Jesus. Que pessoas, muitas vezes, elas afirmam de promessas que Deus colocou sobre a vida delas, de profecias que foram liberadas sobre a vida delas, mas profecias e promessas que não foram alcançadas ainda. Mas a pergunta é da vontade do Senhor? A Bíblia relata uma história, no início da criação do mundo, que Noé foi levantado para salvar aqueles que obedeceram. Na Bíblia, desde Gênesis ao Apocalipse, você vai alcançar resposta de Deus só para aqueles que obedecem. E Noé teve um neto chamado Nimrod. E esse neto soube das histórias que Deus veio, visitou a terra com juízo, inundando toda a terra. E os homens, os rebeldes, foram mortos. Teve um sonho, uma intenção, um desejo de construir uma torre, um projeto. Isso você vai encontrar lá no livro de Gênesis, se não me engano 10:4, e ali ele fala dessa intenção e encontrou várias pessoas que quiseram participar desse projeto. Mas a intenção no texto, se você ler o capítulo inteiro, você vai ver que a intenção ali de Nimrod era se tornar líder, rei, senhor daqueles homens. Mas para isso ele precisava alcançar, atrair a atenção daqueles homens, e ele então continuou nos seus projetos. E a Bíblia diz que aquele projeto Nimrod estava tendo êxito, estava alcançando uma proporção grande, a ponto de Deus chegar ali e ver aquele movimento, percebendo o coração deles, que não era de acordo com a vontade de Deus. Houve ali uma confusão, que é conhecida como a confusão das línguas, chamada Babel. Então, meus queridos, projetos, sonhos, anseios,
orações que são feitas sem a vontade, sem a apreciação de Deus, mesmo você sendo filho, mesmo você orando, mesmo você jejuando, Deus não é obrigado a responder, se não for da vontade dele. Nós então apresentamos 3 requisitos: santidade, o reino de Deus e entender que nós precisamos conhecer a vontade de Deus. E a vontade de Deus no livro de Romanos, capítulo 12, a parte final do versículo 12, 2, o que diz? São 3 coisas lá. A vontade de Deus é perfeita, ela é agradável, e o que mais? Boa, perfeita e agradável. Estão entendendo, meus queridos? Então diga você, irmão, não desista dos sonhos, só certifique-se se é da vontade de Deus. Se é a vontade de Deus, se cumprirá na sua vida. Amém? Mas em outro momento a gente vai dar umas orientações com mais clareza, o que é a vontade de Deus, porque tem muita gente que não tem 20 anos de crente e ainda não sabe a vontade de Deus para algumas coisas que a Bíblia é muito clara. E a vontade de Deus para a nossa vida é a nossa santificação. A vontade de Deus, 2 exemplos que eu estou dando a vocês, a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Amém? Tem alguém na sua família que ainda não é salvo? Então quero lembrá-lo, é a vontade de Deus. Agora a obrigação de apresentar Jesus é a sua, tá? Com a sua vida, com o seu testemunho e também com suas palavras. Agora, 3 pontos relacionados à parte humana, à humanidade. Primeiro deles, o pão nosso. Você conhece alguma pessoa que se preocupa com a comida? Você conhece alguma pessoa que se preocupa com o dia da manhã? Eu pergunto, a sua preocupação vai alterar alguma coisa? Vai sim, cabelos brancos, perca de cabelos, perca de saúde, uma série de outras coisas. Mas aqui, Jesus, nesta oração, Ele está orientando que você deve orar. Você deve pedir a Deus. E um exemplo muito tremendo na Bíblia é do povo de Israel. Quando ele estava no Egito, comiam, mas comiam mal. Quando eles foram para o deserto, a primeira coisa que eles apelaram diante do Senhor foi: dá-nos pão para comer. Eu vejo aqui algo muito interessante e que muitas vezes traz tantos desespero em algumas pessoas, porque entendemos que através do trabalho vem os recursos para que nós possamos adquirir coisas, sim? Amém? Ou aqueles que já são aposentados, já tem o governo que já dá um valor lá para que eles possam subsidiar suas despesas. Mas aqueles que ainda não dispõem desses recursos do governo, precisam automaticamente gerir através de trabalhos, através, como a Bíblia diz, através do suor do teu rosto comerás, e deles receberá os frutos do seu trabalho. Mas aqui, meus queridos, nós vemos tantas. Você conhece alguma pessoa que trabalha e não sobra nada? Não precisa dizer o nome, tá? Porque não é necessidade. Mas, meus queridos, o povo de Israel, ele estava no deserto, não tinha mercados no deserto, não tinha fast foods, não tinha inúmeros shoppings lá no deserto. E o povo se deparou com uma realidade natural, uma necessidade natural, porque fome é uma necessidade natural, sim ou não? E ali então o povo foi a Moisés, que era o líder deles,
não temos o que comer. E Moisés então vai a Deus. E Deus ficou, a Bíblia diz que ficou indignado com aquele povo que não pôde ficar nem uns dias, nem em jejum. Eu quero lembrar, meus queridos, jejum não mata ninguém. Diga você, irmão, você pode jejuar, que você não vai morrer, viu, meu querido? De fome você não vai morrer. Segundo os estudos, uma pessoa pode ficar de 40 a 60 dias sem comer. Alô? Isso é pesquisa, 40 a 60 dias sem comer. É médicos, especialistas. E aqueles que têm mais gordura ainda podem aguentar um pouco, pelo menos 60 dias. Mas não estou incentivando ninguém a engordar. Então, meu querido, jejum não mata. Aliás, mata apenas a sua carne. Mas não vai morrer por causa disso, meu querido. Mas o seu espírito vai renascer com poder, com autoridade. E lá então estava lá aqueles centenas de milhares de pessoas no deserto e reclamam lá para Moisés. Moisés vai para Deus. E veja, meus queridos, quantas pessoas que não reconhecem o que Deus fez na vida delas. Não reconhecem a saúde que tem recebido, não reconhecem a paz, a alegria, as bênçãos de Deus, e ficam olhando as coisas do mundo, o que tinha no Egito. E lá, veja bem, o que eles reclamaram. Nós não temos as cebolas que tinha no Egito. Eu nem gosto de cebola, tá? Mas tudo bem. Não temos os alhos lá do Egito. Também nem gosto dele, mas uso, né, um pouco. Reclamando por cebola e alhos. Mas Jesus disse para ele, tá bom. O Senhor falou, vocês querem cebola? Mas eu não vou dar cebola. Vocês querem alho? Não vou dar alho. Mas eu vou dar algo muito melhor e muito maior. Deu maná. Só que alguns esfomeados pegaram e resolveram pegar mais. Que já tinha uma direção, cada um pega uma porção X. E daí guardaram para ser usado outro dia. Resultado, outro dia estava bichado. Meu querido, Deus sempre tem algo novo para você a cada dia. A experiência que você viveu ontem, hoje será melhor. Não fique preso ao passado. Deus sempre renova a sua palavra sobre a sua vida e sua promessa sobre você. Deus dá o maná. Mas lembra, Deus dava o maná, a porção diária. Por que você deve orar? Todo dia? Alô, estão comigo? Estão entendendo? Porque é Deus que vai suprir. Mas pastor, eu estou sem recurso. Meu querido, o povo de Israel também estava sem recurso. E não tinha nem aonde comprar. E Deus sustentou. Segundo a história, 3 milhões de pessoas. É gente para dedéu. E Deus sustentou. Nenhum deles morreu de fome. Morreram por causa de rebeldia, de pecado. Então, o que mata é o pecado. Não é a fome. Pão nosso. O sentido aqui do pão nosso é entender que Deus traz a provisão, a medida certa que você precisa para hoje, e amanhã te trará nova medida, mas sempre Deus vai trazer abundância sobre a sua vida. Ele traz provisão física, Ele traz provisão emocional e traz provisão espiritual. Mas para isso, aprenda a depender dEle. Muitas pessoas aqui já ouviram meu testemunho. Quando eu quebrei a minha empresa, eu estava num momento bem difícil, sem nada na minha geladeira. Você já abriu a geladeira, teve aquela sensação, só tinha ali uma jarrinha de água, nada mais. Não era a sensação, é um fato real que eu estava vendo naqueles dias. E daí eu fiquei tão triste, daí eu aprendi. Quem está triste, segredo para você, quem está triste, ore. Quem está triste, reclame para o vizinho, ou manda no WhatsApp. Não, meu querido, não vai resolver nada. Você vai só ainda ser levantado calúnias, argumentos sobre o teu respeito. E eu fui para o quarto, fui orar. E veja a minha oração, eu cheguei diante do Senhor, e disse, Senhor,
Não tem nem um pedacinho de cuca para mim, uma torta lá. E eu fiquei orando, não lembro quanto tempo fiquei orando. De repente ali a minha esposa bateu na porta. Disse, amor, tem alguém lá apertando a campainha, você vai lá atender? Eu fui lá, a pessoa me comentou, oi pastor, tudo bem? Como está o senhor? Quero lembrar uma coisa, crente não reclama para o homem, não fala das coisas que está passando, ele apresenta a Deus. Alô? Estão entendendo, meus queridos? Porque se você fala para uma pessoa, de repente aquela pessoa pode usar isso contra você em outro momento. E ali, quando eu cheguei, a pessoa disse, oi pastor, está tudo bem? Eu disse, está tudo bem. Ele disse, pastor, o senhor aguarda um pouquinho, eu vou ali ele foi lá no carro e trouxe uma cesta. Uma mega de cesta. Era final do ano, eu já estava pensando, me preocupando com o Natal e uma série de coisas que não tinha nada para passar no Natal. E aquela cesta deu para o Natal, deu para o Ano Novo, deu para ainda muitos dias. E eu fui desmontando a cesta lá, e coisas que eu nunca tinha comido nos meus tempos, nem de vacas gordas, e recebi lá à vontade. E de repente, ali embalado numa embalagem especial, eu fui abrir, não tinha um pedaço de uma torta, tinha uma torta inteira, meus queridos. E a Bíblia diz, agrada-te do Senhor, que Ele virá ao teu encontro e te abençoará, até nas coisas pequenas. Estão entendendo? Pão nosso, Ele é a tua provisão. Não é o teu marido, não é a tua esposa, embora Deus pode usar ele, não é o teu patrão, é Deus, meu querido. É Deus que pode reverter, é Deus que pode mudar, é Deus que pode trazer as bênçãos sobre a sua vida. Outro item, primeiro ponto da parte humana é o pão, fala da provisão. O segundo, perdoa as minhas dívidas. E aqui me vem aquela passagem que aquele homem chegou diante do seu Senhor, onde tinha ali uma dívida enorme, implorou perdão. E depois de ter implorado perdão, aquele homem se compadeceu, aquele Senhor se compadeceu dele. Ao sair ali da presença daquele seu Senhor, ele encontrou alguém que devia apenas alguns reais. E ele não teve a mesma misericórdia. Aquele Senhor, sabendo da atitude dele, voltou, pode voltar aqui. Eu não vou te perdoar, assim como você não perdoou o outro. Você sabia que a Bíblia diz que aquele que não perdoa a dívida, o que está falando? Perdoar uns aos outros. Não é, mas ele não merece. Então você está julgando ele. Aqueles que não perdoam, as suas orações são retidas no céu. Perdão é para os crentes em Cristo. Há um crente aqui em Cristo? Parece que alguns estão em dúvidas, ainda mais amém, né? Que Deus tenha misericórdia até o final. Perdoar as minhas dívidas. Interessante que as pessoas, elas querem que eu perdoe dívidas enormes, mas quando é delas para comigo, elas têm uma visão míope, né? Já percebeu isso? Mas eu aprendi uma coisa, eu não vou reter, mesmo que eu tenha razão, eu não vou reter, eu vou liberar, já por antecipadamente eu já vou liberando, vai na benção, vai a benção, eu não vou reter nada, para que as minhas orações não sejam impedidas. E certa vez os próprios discípulos perguntaram, quantas vezes eu devo perdoar? E disseram a Jesus, 7 vezes, Jesus disse, não é 7, é 70 vezes 7, isso quer dizer 390 dias. Aonde mais nós devemos perdoar, meus queridos, aprender a perdoar? Aonde mais nós somos feridos, você sabia? Ou sabe? Dá uma olhadinha na pessoa que está do seu lado. Nas pessoas mais próximas, que muitas vezes é que mais nos afeta, mais nos machuca. Mas mesmo assim, já tenho que ter esse bornal de perdão na minha vida. Vou perdoar, está liberado. Nem que seja meio automático, depois você vai orando e vai ajustando, vai aprofundando o perdão. E o último ponto é a tentação.
A Bíblia diz: tentados não cedas. Não tem como você, no mundo em que vive, não passar por tentações. Mas a Bíblia diz que a tentação procede da parte humana. Não é Deus que nos tenta. Nós somos tentados pela nossa cobiça, somos tentados pela nossa concupiscência, somos tentados pela nossa imprudência, pela nossa insensatez, pela nossa falta de revelação. E aqueles que se auto-imaginam que jamais estarão possíveis a cair em tentação, são pegos desapercebidos e caem em tentação. O ceder à tentação, infelizmente, dá oportunidade ao diabo. Mas evitar a tentação, ou imaginar que ela não vai surgir sobre a nossa vida, é inevitável. Mas a tentação, meus queridos, é algo que está presente no mundo. E a Bíblia diz: resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Nesta noite, compartilhando essa palavra, o convite nessa palavra, para que você conheça o teu Deus, e que Ele é santo. E que Ele espera que você, ao chegar diante dEle, já tenha uma postura de reverência, de respeito, de honra a Ele. Que você tenha uma atitude, mesmo que você não seja um pecador nato, um pecador compulsivo, mas a natureza, o mundo em que vivemos é contaminado. E para isso, precisamos aprender a nos quebrantar diante de Deus, a fazer uma autoanálise, uma reflexão no nosso interior, dos nossos pensamentos, de atitudes que tenhamos tido durante o dia, e nos limpar de toda iniquidade, de todo pecado. Pois a Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Lembrando, sempre entendendo que eu faço parte de um reino. E o reino, meu querido, não é voltado só à minha família, não é voltado só aos meus interesses, é melhor dizendo, o reino visa glorificar, honrar o nome dEle. Você é convidado para honrar a Deus na sua família. Você é convidado a honrar a Deus, sabendo que você é uma extensão do reino, no seu trabalho, como um profissional. Quando você for prestar serviço, fazer com excelência. Fazer com zelo, porque a marca, você carrega a marca de Cristo na sua vida. E você, quando tiver sonhos, projetos, se você quer respostas rápidas do Senhor, certifique-se se o teu desejo, se o teu sonho, os teus projetos estão de acordo com a vontade de Deus, se vai honrar a Deus. Porque ao contrário, meu querido, não é pela insistência que você vai ser ouvido, é pela obediência, é pela renúncia, é por você submeter. Lembrando, meu querido, você pode passar dias difíceis, mas eu quero te lembrar, e quero profetizar na sua vida, você não irá passar fome, porque Ele é a tua provisão. Até mesmo daquela viúva que perdeu o seu marido, aquele que provia os recursos para ela. Ela orou ao Senhor, Deus enviou um profeta lá. E a partir daquele homem de Deus ter chegado na casa dela, perguntou a ela: o que você tem? Eu não tenho nada. Mas você tem alguma coisa? O que você tem? E ela disse: eu tenho uma botija de azeite. E daquela botija de azeite, o Senhor multiplicou. E o Senhor trouxe o milagre, as provisões que ela precisava. Ele é o pão nosso de cada dia. Para isso precisamos entender que a tentação faz parte do mundo em que vivemos, mas o cair é uma escolha nossa. E que eu e você entendamos que o que Deus espera de nós é que nós sejamos íntimos dEle, que nós o amemos e desejemos, que procuremos viver em santidade por causa dEle. Não é por causa de um sistema doutrinário de uma igreja,
porque Ele espera de cada um de nós. Teu é o reino. Você está comprometido com o reino, meu querido? Ele tem sido seu pai? Você tem encontrado descanso nele? Que você, meu querido, entenda que Ele tem o melhor. Se está demorando alguma coisa na sua vida, é porque Ele está trabalhando. E se é da vontade dEle, mesmo que as circunstâncias se levante em oposição, Ele é um Deus de milagre. Ele tem poder para mudar a sua sorte e trazer a vitória que você precisa. Mas aquele, meu querido, que está em Cristo, aquele que tem um relacionamento com Ele, não tem falta de nada, porque a palavra de Deus nos diz que Ele supre em glória todas as nossas necessidades.